Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. E como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã, muito obrigado ao Azeite Talismã, a Prozis, muito obrigado à Prozis. Não se esqueçam quando fizerem compras na loja online da Prozis para incluírem a palavra, uma só palavra, Lenga-Lenga, para terem direito aos respectivos descontos, independentemente de outras campanhas que possam estar em curso na Prozis, e normalmente há campanhas em curso na Prozis. Mas as promoções acumulam-se. Hum, Além disso, também vos queria relembrar para quem não subscreveu o canal, para subscrever não custa nada, é de graça. E para o canal é bom. Portanto, se vocês gostarem do que é dito aqui, vocês subscrevam o algoritmo do YouTube favorece as partilhas e a difusão e a divulgação destes vídeos. Se vocês não gostarem do que é dito aqui, não subscrevam o canal. Também têm esse direito. Mais uma coisa, só relembrar aquilo que eu anunciei na semana passada. Agora o A Lenga Lenga também está em podcast. Para quem não quiser estar a ver no YouTube, quiser só ouvir o podcast chama-se Alberto Gonçalves Não Tem um Podcast. Vocês procurem assim, acho que colocando Alberto Gonçalves é capaz de chegar, mas Alberto Gonçalves não tem um podcast, faz chegar de certeza. Localizam lá o canal e o canal tem lá dentro as lenga-lengas atualizadas. O canal não tem o nome Lenga-Lenga do costume para me permitir pôr lá outras coisas quando me apetecer e se me apetecer. Para já ainda não me apeteceu, tenho só posto as lenga-lengas, o canal ainda é muito fresquinho, muito novinho. Um, Dito isto, vamos passar aqui ao monólogo do costume. Uh, o Prémio Nobel da Paz foi entregue, o Prémio Nobel da Paz foi muito bem entregue a Maria Corina Machado, a resistente venezuelana, a líder da oposição venezuelana, por todos os efeitos, contra a ditadura do regime que infelizmente manda naquilo e que empobrece as pessoas e que as prende e que as silencia. Esse Prémio Nobel da Paz foi muito bem entregue. Houve aqui em Portugal quem festejasse esse Prémio Nobel da Paz só porque ao ser entregue à Maria Corina Machado, não foi entregue ao Donald Trump. Uh, Infelizmente para essas pessoas, dois pormenores. Um é que a própria Corina Machado dedicou o prémio a Trump e telefonou a agradecer-lhe os esforços que ele tem feito para combater o narcotráfico na Venezuela, sim, porque este regime venezuelano transformou a Venezuela num narco-estado. Ela telefonou a Trump a agradecer. E o segundo ponto é que muitas dessas pessoas que ficaram contentes por Trump não ganhar são pessoas que também, no fundo, apreciam o regime venezuelano, ou pelo menos não têm por ele grande antipatia, e estão a festejar a vitória de uma senhora que luta pela liberdade, pela democracia, pelo liberalismo, pelo capitalismo, por todas aquelas coisas que essas pessoas que não gostam de Trump normalmente abominam. Houve pessoas mais sinceras, como por exemplo o secretário-geral do PCP, o senhor Paulo Raimundo, que disse que não entregaram o prémio Nobel a Trump, mas entregaram a trumpista. E houve outras pessoas ainda, como aquele espanhol do rabicho de cavalo que mandava no Podemos, que comparou a Corina Machado a Hitler. E depois houve alguns portugueses que, na esteira disso, também aproveitaram para comparar a Corina Machado a Hitler. Ou seja, uma senhora que, com coragem, já desde o tempo do Odre Hugo Chávez, combatia os comunistas que mandam naquilo, e que continua a combater sob o Odre Maduro, eh, é igual ao Hitler, porque quem luta pela liberdade, por eleições a sério, pela possibilidade de os cidadãos se expressarem nas urnas e não só, quem luta por esses valores, hoje em dia é Hitler. Hoje em dia, mais ou menos toda a gente eh, que não seja do agrado da esquerda, da extrema esquerda, é Hitler. Mesmo que a esquerda e a extrema esquerda andem entretidos a espalhar antissemitismo, quem é contra o antissemitismo hoje em dia também é Hitler. Tudo é Hitler, portanto, Maria Corina Machado não poderia ser exceção, também é Hitler. E o prémio Nobel está muito bem entregue, não porque eu valorize particularmente os prémios Nobel, e especialmente não o da Paz, com certeza que já foi entregue a algumas criaturas mais duvidosas, mas acho que é mais importante o Prémio Nobel ter ido parar esta senhora do que ter ido parar a Donald Trump. Donald Trump, pelos vistos, logo quer ganhar o Prémio Nobel da Paz, mas o Donald Trump não precisa de Prémio Nobel da Paz para nada. A Maria Corina Machado pode, pode dar alguma utilidade a esse prémio. Sobretudo esse prémio dá-lhe uma visibilidade, dá-lhe um destaque, dá-lhe uma proeminência
no quadro, na política internacional, que, de alguma forma, ajuda a protegê-la, não a protege inteiramente de um regime tirânico, de um regime despótico, de um regime criminoso, mas ajuda a visibilidade que ela ganhou, ajuda a estar, a que as pessoas estejam um bocadinho mais atentas àquilo que lhe acontece. E até ela já foi detida, já foi libertada, já foi silenciada, já foi impedida de concorrer a eleições, eleições fraudulentas, bem entendido, já lhe fizeram praticamente tudo, a única coisa que ainda não a fizeram foi matá-la. Uh, Acho que com este prémio Nobel é mais difícil que isso aconteça, é menos provável que isso aconteça. Iria expor mais o regime venezuelano aos olhos do mundo, um mundo que, tirando dos Estados Unidos, normalmente está bastante desatento ao que se passa ali. Uh, mas, apesar de tudo, acho que isto acaba por ter vantagens. Portanto, ainda bem que o prémio Nobel foi parar a senhora. Um, Se isto contribuir para que o regime caia e caia relativamente em breve, a breve prazo, melhor ainda. Fico eu e ficaria, acho que toda a gente que não apoia totalitarismos, acho que ficaríamos contentes que aquele regime acabasse de uma vez e que permitisse que aquelas pessoas voltassem a ter alguma esperança numa vida melhor, e uma vida melhor de facto, além da esperança. Uh, Portanto, por uma vez, parabéns ao Comitê Nobel, ou lá o que são os sujeitos que atribuem aquela coisa. Acho que são os noruegueses e tal. Um, Dito isto, o presidente Trump, além de não precisar do Prémio Nobel da Paz para ter visibilidade, isto ele tem muita, além de não precisar do Prémio Nobel da Paz para poder viver em segurança, embora já tenha sido alvo de um atentado consumado e de um atentado tentado, uh, tentado não soou bem, mas foi o que foi. Apesar de tudo, o Presidente Trump, em princípio, há de ter a segurança hoje em dia mais reforçada e não vive sob um regime. Viver nos Estados Unidos não é a mesma coisa que viver na Venezuela, com certeza. E ele, apesar de tudo, também é o presidente daquilo. E sendo o presidente daquilo, tem o Senhor Trump, que é um pantomineiro, é um egocêntrico, é um mitomaníaco, é muitas vezes um exagerado, para não dizer às vezes um mentiroso. O Senhor Trump, como pessoa, terá muitos defeitos. Como presidente dos Estados Unidos, acho que foi, dentro das alternativas possíveis, foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao mundo e, em particular, ao Ocidente nestes últimos tempos. Tempos que não têm sido fáceis, tempos que têm sido de ameaça a esse mesmo Ocidente. E acho que a vitória do Senhor Trump, que no mês que vem se completa um ano desde que essa vitória aconteceu, acho que foi o melhor que podia ter acontecido. Podia haver um presidente dos Estados Unidos melhor do que o Senhor Trump, para mim, por exemplo, podia, mas dentro das alternativas, não. Ah, era o que estava disponível para combater aquele regime absolutamente, não digo regime, aquela gente, aquele Partido Democrata, ou aquela coisa medonha em que se transformou o Partido Democrata, que já foi, apesar de tudo, mais frequentável. Hoje em dia o Partido Democrata é uma constelação de gente pouco recomendável e de valor que representa, sobretudo, no caráter das pessoas, eu não vou avaliar especialmente, mas de gente que representa uma série de movimentos, de crenças, de ideologias, de valores, do que quiserem, que eu não gosto e que eu prefiro que não se imponham e que não ganhem. Portanto, o obstáculo que eles ganhassem era justamente a vitória, o Donald Trump, e uma vitória de Donald Trump que, como aconteceu, sem Donald Trump no poder, há uma série de coisas que não positivas que não poderiam estar a acontecer hoje em dia. Com Donald Trump no poder, essas coisas positivas estão a acontecer. Entretanto, não sei se repararam, mas em menos de um ano, portanto, sei lá, a ideologia de género praticamente desapareceu ou sobrevive a rabiar como um daqueles insetos a que já faltam umas partes, mas que eles ainda andam ali no canto e ainda mexem um bocadinho, mas aquela ideologia, todo aquele conjunto de crenças sinistras que potenciavam a mutilação de crianças, que achavam saudável que as crianças escolhessem o género, como eles dizem, na realidade, o sexo, ou achavam possível sequer que uma pessoa possa decidir o seu próprio sexo, salvo em casos absolutamente raríssimos de disforia de género e não sei o quê, mas estamos a falar dos outros casos, dos outros 99,9% dos casos, toda essa mentalidade, toda essa fúria,
anticientífica que estimava que os homens podiam engravidar ou podiam menstruar, que se recusava a dizer que só as mulheres é que podiam, é que tinham útero, portanto, como é que era? Havia uma designação que até o nosso governo atual adotou, as pessoas com útero, não é? Uma coisa qualquer assim, as pessoas com útero, são as mulheres, senhores. Ah, toda essa mentalidade, as pessoas que favoreciam, que incrementavam para o lucro alheio e para satisfação de ideologias ou de loucuras próprias, incrementavam a castração de crianças, os processos de castração de crianças, os processos de mudança hormonal, de transição, como eles dizem. Tudo isso sofreu um abalo muito grande com a vitória de Donald Trump. E Donald Trump, não só por ele, mas com certeza por, por tudo aquilo que ele representa. Ele representa uma rejeição dessa demência que estava a ficar instalada, quase institucionalizada, não é? E que vinha dos Estados Unidos e que se espalhava pelo resto do Ocidente. E isso, isso caiu. E o facto disso ter caído e de hoje ser cada vez mais visto como uma excentricidade e mais adequadamente como um crime. Estou a falar da mutilação de crianças, estou a falar da transição hormonal, estou a falar dessas coisas todas. O facto de hoje ser visto como uma excentricidade e um crime, dizia eu, deve-se muitíssimo à vitória de Donald Trump. Um, a vitória dele e os benefícios dessa vitória, do que isso representa, também se sentem assim praticamente tudo que tem a ver com a política generalizada, na histeria absolutamente demencial ligada às ditas alterações climáticas. Eu não sou negacionista das alterações climáticas, nem deixo de ser negacionista. Acho que provavelmente o clima muda, há alterações climáticas, acho que a intervenção do homem acho, quer dizer, baseado em pessoas que sabem de facto o assunto, acho que a intervenção do homem uh, nessas alterações climáticas, nessas mudanças do clima, é relativamente baixa. Acho que coertar qualquer intervenção do homem, ter o sonho de impedir que o homem, que o progresso humano seja capaz de interferir no clima ou quer interferir a mais ou menos, uh, impedir o progresso, portanto, em nome do clima. Peço desculpa. Estou-me a resfriar, sem provas cabais, é o clima, sem provas cabais do grau dessa interferência, da importância, da relevância dessa interferência humana, acho que querer acabar com o nosso progresso, querer destruir boa parte daquilo que constitui a nossa civilização em termos materiais, em termos tecnológicos, em termos evolucionais, em termos científicos, em nome do clima, ou do potencial ou do eventual mal que podemos estar a fazer ao clima, acho também, não é só que não é criminoso, também seria uma palavra adequada, mas acho perigosíssimo, acho absolutamente, acho que seria letal para nós. E até porque, como se vê, o problema deles não é tanto a intervenção do homem no clima, o problema deles é arranjar a maneira, o objetivo deles é arranjar a maneira de poderem cobrar por isso e fazerem-nos pagar impostos e taxas adicionais para proteger o clima. Ou seja, nós pagamos, o clima está a ser destruído pelo homem, mas enquanto está a ser destruído, nós pagarmos uma fatia ainda mais substancial daquilo dos nossos rendimentos para poder a título de castigo e penalização e sanção por essas mudanças do clima, não faz grande mal que o clima mude por nossa causa. O importante é que não nos tirem ainda mais dinheiro, nos privem cada vez de uma fatia cada vez maior daquilo dos nossos rendimentos. Isso é o fundamental e isso, em larga medida, também mostra logo a hipocrisia do processo. Mas dizia eu que o senhor Trump foi fundamental também na inversão dessa histeria da histeria climática, foi fundamental em muitas coisas e tem sido fundamental, e é aí que eu queria chegar, na paz no mundo. O senhor Trump, que já quando tinha ganho as eleições vai fazer 9 anos, iria, obviamente, desencadear a Terceira Guerra Mundial. Não desencadeou, conseguiu ser um dos presidentes dos Estados Unidos mais pacíficos
e que menos ordens de ataques assinou durante o seu primeiro mandato. Neste segundo mandato dele, o Sr. Trump tem-se empenhado ainda mais, ele já tinha feito, já tinha sido fundamental no reatar de ligações entre Israel e vários países árabes vizinhos, de acordos de Abrão, etc. Mas o, aquilo que ele tem feito agora, pelos vistos, por pela ambição que ele tem de ganhar o Prémio Nobel da Paz. É bom que ele tenha essa ambição, não pelo Prémio Nobel em si, que eu acho que não lhe acrescenta grande coisa. Eh, Acho que o facto, se é por isso, é um bom motivo, é algo que o inspira e estimula da forma adequada a conseguir aquilo que tem conseguido. É verdade que, ao contrário do que ele prometia, que ia resolver a guerra da Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e a invasão que a Rússia e a invasão da Ucrânia pela Rússia ia resolver isso em 24 horas, ou 48 horas, ou numa semana, ou coisa que o valha, e isso não resolveu, infelizmente, mas ainda nas 24 horas já não há tempo, mas pode ser que ainda venha a resolver. Mas já resolveu muitas outras questões, resolveu, estabeleceu contactos e acordos e paz. Em lugares, em conflitos menores ou pelo menos menos visíveis, sobretudo, conseguiu agora, e era exatamente aí que eu queria chegar, conseguiu agora impor, e se calhar é esse o termo, impor um plano de paz para acabar com a guerra em Gaza. O grau de confiança que eu tenho nesse plano de paz não é alto, não é elevado, porque há diversas condições, diversos critérios a cumprir para a eficácia do plano, que são essenciais à eficácia do plano, que dependem do Hamas. E eu não acredito em nada que dependa do Hamas. E aliás, já se tem notado, porque o Hamas, entretanto, nestes dias de interregno entre o anúncio do plano de paz e a assinatura do plano de paz, que decorrerá, salvo erro, amanhã, o Hamas já se tem entretido, por um lado, a anunciar que não estará oficialmente presente na assinatura do tratado, por outro lado, também já anunciou que não aceita ser desarmado e, numa terceira via, também tem andado pelas ruas a perseguir alegados colaboradores de Israel, jovens, não tão jovens, cidadãos de Gaza, portanto, aqueles cidadãos de Gaza que as flotilhas iam salvar com 3 pacotes de farinha e um de Cerelac, de açúcar e tal. Esses cidadãos de Gaza têm estado a ser, muitos cidadãos de Gaza têm estado a ser assassinados pelo Hamas, que aquilo que o Hamas sabe fazer é matar, o Hamas não sabe, não tem competência, não tem grande habilidade para mais nada, a não ser para matar. Tudo naquilo é, eu já citei o Douglas Murray outro dia, mas é um culto da morte. O Hamas é um culto da morte e, portanto, o objetivo do Hamas é matar. E sendo o objetivo matar, é isso que eles têm feito agora em Gaza com colaboracionistas, alegados, evidentemente, colaboracionistas de Israel. Hum, de qualquer maneira, há uma esperança. Aqui sim, há uma esperança de que as coisas se resolvam. Há uma esperança de que as coisas se resolvam, e essa esperança de que as coisas se resolvam parece absolutamente demolidora para as pretensões das flotilhas, dos ativistas das flotilhas, dos participantes nas flotilhas, dos apoiantes das flotilhas que ficaram em terra. Essa gente que gritava diariamente, a cada hora, pela urgência em terminar a guerra em Gaza, pela urgência em acabar com o genocídio, pela urgência em acabar com a limpeza étnica. Essa gente, de repente, quando vê a possibilidade de que o genocídio e a limpeza étnica terminem, essa gente ficou absolutamente devastada, ficou de rastos. Muitos daqueles eu não vejo canais de televisão, mas as imagens, os vídeos chegam-me através do X, do Twitter, essas coisas. Ahm, e vejo os rostos absolutamente decepcionados perante a possibilidade da guerra acabar. E da guerra acabar e acabar de forma positiva para os israelitas, para os habitantes de Gaza, que eles diziam defender. Ahm, Isso parece que os desanimou
por completo. E não é de estranhar que tenha desanimado, porque essa gente, sejam comentadores da televisão, das televisões, alguns desses comentadores, um número significativo deles, uma porcentagem significativa, sejam os ativistas das flotilhas ou derivados, essa gente vivia disto. Não, eles não estão preocupados, evidentemente, com o que acontece aos cidadãos de Gaza ou de outro lugar qualquer. Eles faziam disto uma causa. E quando se usa outros quando se transforma outras pessoas, sejam povos, sejam comunidades, sejam grupos, sejam minorias, seja o que for, em causas, obviamente que os povos, as comunidades, as minorias, os grupos, não contam, são pretexto para se fazer barulho, para se fazer política, para se fazer eh, combate. São pretexto a usar, são um instrumento que se usa no combate político, com toda a hipocrisia e com todo o desprezo pela vida humana que isso implica. Portanto, é evidente que essas pessoas que fizeram de Gaza, transformaram Gaza na sua causa, que dedicaram as suas carreiras políticas, as suas vidas políticas, mesmo que sejam comentadores isentos, mas que se dedicaram plenamente à defesa dos palestinianos, em particular os de Gaza, essas pessoas evidentemente, correm um risco muito grande de ver a sua causa esvaziada perante este plano de paz. Este plano de paz que Trump desenhou, quer dizer, outros desenharam por ele, ordens dele, e que Trump impôs. Claro que o facto de haver, mesmo os próprios palestinianos, os que não estão a ser mortos pelo Hamas, a estarem a festejar nas ruas, que é compreensível, uns serão movidos por bons sentimentos, com certeza, o facto de acharem que podem vir a ter uma vida melhor, outros serão movidos por péssimos sentimentos, o facto de acharem que o Hamas pode resistir, eles podem voltar a atacar Israel e podem voltar a causar, a torturar, a matar, a assassinar israelitas, judeus, portanto, em particular os judeus israelitas, porque também há israelitas que não são judeus, ao contrário do que os nossos mídias espalham, mas haverá pessoas movidas pela mais variada sorte de sentimentos. Mas isso não, mas estão felizes, de alguma maneira estão felizes. Os ativistas aqui no Ocidente não estão felizes com essa possibilidade de haver paz em Gaza e, sobretudo, de haver prosperidade em Gaza. Vamos imaginar, embora eu volte a repetir que não confio no Hamas para que isso possa acontecer, pelo menos acontecer de forma tão linear e perfeita, mas vamos imaginar que as coisas correm mesmo bem, que as coisas em Gaza funcionam e que se consegue desarmar o Hamas, consegue tornar o Hamas absolutamente insignificante, inoperante, inócuo, e que se consegue fazer com que aquelas pessoas passem a ter algum objetivo na vida que não seja a vingança sobre o Estado israelita e sobre os judeus, que não seja o extermínio de Israel, que não seja a matança dos judeus. Vamos imaginar que deixa de haver pessoas em Gaza, habitantes de Gaza, que quando matam, quando assassinam um judeu, como fizeram no 7 de outubro há 2 anos, telefonam para a mãe, felizes da vida, a contar à mãe que mãe, matei um judeu. E a mãe fica muito orgulhosa da proeza do filho. Vamos imaginar que esse tipo de selvagens ou de pensamento selvático desaparece de Gaza e que as pessoas em Gaza passam a preocupar-se com as preocupações, passam a ocupar-se das preocupações e das ambições das pessoas comuns, que vivem em sítios de mais comum, como ter uma vida melhor, uma vida mais estável, uma vida em sossego, uma vida com algum conforto material, com algum conforto espiritual também, espero, hum, mas pronto, que se passem a preocupar com aquilo que realmente devia importar às pessoas comuns e que não dediquem todo o seu tempo a pensar, não dediquem todo o seu tempo à ideia de vingança, ou à ideia de chacina, ou à ideia de tortura ou de morte de judeus. É capaz de ser tempo mais bem empregue, preocuparem-se em é que vou poder trocar de carro, ou poder comprar uma televisão nova, se calhar o sofá da sala precisa de ser mudado e tal. É melhor as pessoas terem essas ambições, essas pequeninas ambições que vão preenchendo as nossas vidas, do que pensar na morte, não na morte delas, mas na morte alheia, do que venerar o homicídio, do que venerar a barbárie. Portanto, transformar Gaza e transformar as pessoas de Gaza em gente normal seria um objetivo, seria fantástico, isso fosse atingido. Não sei se este plano de paz vai conseguir esse objetivo. Uh, Sei que a única
É a única hipótese disso acontecer neste momento. Mais ninguém foi capaz de fazer absolutamente nada por aquele conflito, por aquela gente, por aquela sociedade, por aquele ódio disseminado que resiste por ali. Só Trump, só o senhor Donald Trump, com todos os seus defeitos, com o seu caráter, que não será especialmente recomendável, com toda a sua prepotência e arrogância, com a basófia em que ele que prospera nele, que é fértil nele, essa basófia. Com tudo isso, o senhor Trump conseguiu arranjar a única hipótese de que aquilo corra bem, arranjar uma proposta de uma ideia, de um esboço, de um plano, de uma hipótese de que aquilo corra bem. Os outros todos, e quando digo os outros, digo os líderes europeus e os líderes, coloco essa palavra entre muitas aspas, não conseguiram absolutamente nada. 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 Os líderes falam, dizem coisas. Alguns até reconhecem o Estado palestiniano, que é um Estado que não existe, que não existe. E que não existe territorialmente, não existe institucionalmente, não existe. No entanto, reconhecer um Estado que não existe. Eu espero que o Dr. Montenegro, o Sr. Sanchez de Espanha e o Sr. Starmer do Reino Unido e por aí fora, e o Sr. Macron, claro, o grande Sr. Macron, que é humilhado dia sim, por toda a gente, espero que eles venham reconhecer a Atlântida, o Xanadu, por aí fora, mais um estado, um outro estado qualquer que não exista, porque, pelos vistos, é a especialidade deles viverem num mundo paralelo, num mundo imaginário, num mundo que, lá está, não existe. E o Sr. Trump, apesar de tudo, não. O Sr. Trump às vezes até se engana no nome de certos países mais exóticos, eu também o compreendo, também já me aconteceu, já aconteceu a todos nós, com certeza. Mas, apesar de tudo, está do lado certo. E é essa a questão. Eu não sei, não me interessa especialmente avaliar o caráter do Sr. Trump, não me interessa especialmente avaliar aquilo que ele é como ser humano, mas interessa-me é importante que aquele ser humano, com o poder que tem, esteja do lado certo, e ele tem estado em praticamente tudo do lado certo. A questão das tarifas, se são uma alavanca de negociação futura, se são um fim em si mesmo, aí estarei aberto a discussões. Não, tenho muito mais dúvidas nessa matéria. Nas outras matérias, nas matérias bélicas, nas matérias políticas, nas matérias sociais, o Sr. Trump, sendo como é, tem estado do lado certo. E é importante que alguém, sendo como ele é, esteja do lado certo, e sobretudo com o poder que tem. E é aí que o mundo deve, ou pelo menos o mundo que prefere genuinamente que as pessoas vivam em paz e que vivam sossegadas e que as pessoas sejam de Israel, sejam de Gaza, sejam do Uzbequistão, sejam do Sri Lanka ou da Papua Nova Guiné, possam ter vidas decentes. Quem defende que essas pessoas, quem genuinamente prefere que essas pessoas tenham vidas decentes, vidas dominadas pelo ódio, pela selvageria ou pela matança, hum, é quase inevitável que essas pessoas gostem ou apreciem, ou pelo menos respeitem aquilo que o Sr. Trump tem estado a fazer. Eu respeito aquilo que o Sr. Trump tem estado a fazer. Estou muito longe de venerar o Sr. Trump. Eu não venero político nenhum. Não tenho nenhum político no altar da minha consideração. Não tenho postas de políticos, retratos de políticos nas paredes. Mas acho importante aquilo que o Sr. Trump tem feito, aquilo que o Sr. Trump representa, os valores que o Sr. Trump, no fundo, no fundo, no fundo, debaixo da pantomimice toda que o caracteriza, os valores que ele defende. E nisso o Sr. Trump contrasta não só com os líderes europeus, como digo, faço exceção à Sra. Meloni, pelo menos da Europa Ocidental, o resto, valha-me Deus. O Sr. Trump contrasta com os líderes europeus e contrasta brutalmente com a criatura que é o exato inverso do Sr. Trump. Uma criatura que não é aparentemente arrogante, que não é um pantomineiro, que não parece um egocêntrico, que não é de certeza um mitomaníaco, que não tem uma inclinação especial a promover a sua imagem ou a sua pessoa, e que, apesar disso tudo, está sempre, sempre, sempre do lado errado. Uma criatura que se tem empenhado com um ar de bonomia, com um ar de fingindo uma tolerância que provavelmente não sente, nem saberia expressar, essa pessoa está sempre, defende o mal no mundo.
E é evidente que a pessoa de quem eu estou a falar, se calhar, não sei se é evidente, para mim é evidente, se chama António Guterres, é engenheiro de formação e é o secretário-geral das Nações Unidas e é o secretário-geral que terminou de colocar o último prego no caixão das Nações Unidas. O engenheiro António Guterres é uma espécie de antítese exata do Sr. Trump. Eh, Modesto, discreto, eh, bonzinho, uns choninhas de facto, e que defende tudo o que está errado no quadro, um xadrez internacional dos nossos tempos. Está sempre do lado errado. O engenheiro Guterres está do lado da China contra o Ocidente, o engenheiro Guterres está do lado dos BRICS contra o Ocidente, o engenheiro Guterres está do lado da histeria das alterações climáticas contra a necessidade de nós mantermos os nossos níveis de progresso e as nossas condições de conforto. O engenheiro Guterres um, está, está contra o bom senso na distribuição de lugares e cargos e nomeações ao ter promovido nas Nações Unidas um sistema absolutamente demencial de igualdade de género, que não tem nada a ver com a igualdade de género, tem a ver com a promoção deliberada e facilitada e desigual de senhoras, por exemplo, daquilo que se chama o Sul Global, ou seja, de senhoras que vêm de países exóticos e que representam normalmente valores relativamente exóticos, não porque sejam competentes nos seus cargos, mas porque são senhoras e vêm de países exóticos, pronto. Aquela coisa da equidade e da não sei quê. O engenheiro Guterres tem sido um fervoroso de defensor e apoiante desse tipo de loucuras, de promover pessoas, não por aquilo que sabem fazer e que valem, independentemente da cor da pele e da origem, isso não interessa para nada, mas promover pessoas apenas por causa da origem e da cor da pele e dessas coisas que não interessam ou não deviam interessar para nada. O engenheiro Guterres está sempre do lado errado. Quando puder haver em qualquer assunto que puder haver uma decisão certa e uma decisão errada, já sabemos que o engenheiro Guterres apoia a decisão errada e, sobretudo, o engenheiro Guterres apoia o lado errado constantemente na questão do Médio Oriente. O engenheiro Guterres, uh, poucos dias depois do 7 de outubro de 2023, há 2 anos, há poucos dias completaram-se os 2 anos sobre o 7 de outubro. Daqui a poucos dias vão-se completar os 2 anos em que, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o engenheiro Guterres declarou ou explicou que o 7 de outubro não aconteceu no vácuo. Ou seja, o engenheiro Guterres legitimou, defendeu, de alguma forma justificou absolutamente inimaginável selvageria que aconteceu no 7 de outubro. Em que famílias foram assassinadas, em que bebés foram esventurados à frente dos pais, em que os pais foram esventurados e torturados à frente dos filhos, em que 1.000 pessoas foram sequestradas, 1.000 e tal foram mortas, em que mais 5 ou 6 mil foram feridas, muitas delas com gravidade. Um ataque sobre civis, quase todas essas pessoas eram civis, quase todas essas pessoas eram, por muito que se tenha uma visão maligna da ação israelita ou do governo israelita, essas pessoas eram absolutamente inocentes. Foram assassinadas não no decorrer de uma guerra convencional, mas foram assassinadas a sangue frio. E o engenheiro Guterres legitimou isso. O engenheiro Guterres muito claramente disse, e eu vou repetir, o ataque do 7 de outubro não aconteceu no vácuo. Ou seja, o Hamas teve razão para fazer o que fez. Por muito que o engenheiro Guterres também tinha dito, condeno veementemente estas ações e tal. À parte disso, o engenheiro Guterres justificou aquilo e tem estado há 2 anos a justificar as ações do Hamas, a justificar o 7 de outubro e a condenar dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, qualquer retaliação que Israel tenha feito, qualquer esboço de reação que Israel tenha feito, e sim, a guerra que Israel realmente fez em Gaza, porque quando um país é atacado, quando milhares dos seus cidadãos, que é uma percentagem muito significativa da sua população, é torturada, é raptada, é morta, é ferida, esse país normalmente tende a atacar o país vizinho e, podendo, ataca da forma mais demolidora possível. Israel não o fez. Israel tem atacado Gaza e hoje sabe-se que das 60 e tal mil pessoas que o próprio Ministério da Saúde de Gaza divulga, dessas pessoas, cerca de 90% são do Hamas. Ou seja, o número de civis, 90%, 87%, uma coisa do género, são pessoas ligadas de alguma forma ao Hamas. Ou seja, Israel tem conseguido minimizar as baixas civis de facto, a valores impensáveis. Quer dizer, nenhum outro país que retaliasse, e qualquer outro país retaliaria numa situação destas, retaliaria de forma muito mais mortífera, de forma muito mais devastadora. Israel tem feito com a máxima contenção possível e tem eliminado muita gente do Hamas. E essa gente do Hamas, alguma é assumidamente do Hamas, alguma não é assumidamente do Hamas, mas trabalha para o Hamas
ajuda o Hamas, alimenta o Hamas e participa naquela cultura de morte. E muitas dessas pessoas que participam nessa cultura de morte, nesse culto da morte que é o Hamas, são pessoas ligadas, inevitavelmente, à ONU. São pessoas que são pessoas, são funcionários de alguma forma do engenheiro Guterres. E é normal, e é compreensível, é natural que assim seja. Ou seja, ONU, sob a égide do engenheiro Guterres, quer dizer, houve secretários-gerais antes do engenheiro Guterres, é quase um pro forma. Dizer-se que o secretário-geral X é inútil, que o secretário-geral Y tem sido incompetente e tal. O engenheiro Guterres conseguiu estabelecer o pleno, o engenheiro Guterres conseguiu fazer da ONU uma, uma espécie de caixa de ressonância da selvageria do mundo, das ditaduras do mundo, desde a China ao Catar, desde o Irão, que ele também se apressou com os ataques de Israel ao Irão e dos Estados Unidos, o Engenheiro Guterres se apressou a condenar, embora nunca condene aquilo que o Irão faz, mas desde o Irão a Gaza, à Palestina. Portanto, o Engenheiro Guterres tem estado sempre ao serviço dos piores interesses, sempre ao serviço dos interesses que combatem o Ocidente, e isto já não é só uma questão do Ocidente, o Engenheiro Guterres tem estado ao serviço de tudo aquilo que é contra os mais elementares valores de humanidade, com aquele ar de seráfico, de bonzinho, de sacristão. O engenheiro Guterres defende o mal, com aquele ar bruto, rude, fanfarrão. O senhor Trump tem defendido bem. E é por isso, isto resumindo muito, e aqui a lenga-lenga não se vai estender durante 4 horas, estou a acabar, podem estar descansados, resumindo muito, a impressão que cada líder ou cada figura da política internacional pretende dar, não tem que corresponder àquilo que, de facto, essa pessoa, às consequências das ações dessa pessoa. E nestes casos, nestes dois casos, vê-se que a coisa funciona exatamente ao contrário. O fanfarrão é bom, está do lado dos valores certos, mesmo que ele não os sinta, não é esse o ponto. As consequências das ações do Sr. Trump têm sido positivas e esperemos que continuem a ser positivas e que sejam ainda mais positivas no futuro. As consequências das ações do engenheiro Guterres, ou os valores que o engenheiro Guterres defende, as suas ações têm muito poucas consequências, felizmente, mas os valores que o engenheiro Guterres defende, o engenheiro Guterres, o bondoso, o piedoso engenheiro Guterres defende o puro mal. O engenheiro Guterres, não sei se por convicção, se porque é pago para isso, porque é pressionado para isso, se for pago para isso e ele aceitar, ele é um pulha. Se for pressionado para isso, ameaçado para o fazer e aceitar, é um cobarde. Se for por convicção, é um louco. Ou seja, não há nada aqui que o resgate, não há aqui nenhuma hipótese favorável ao engenheiro Guterres. E aquilo que o engenheiro Guterres defende é maligno para todos nós. Para todos nós que não participamos, não gostamos da selvageria, que não gostamos da barbárie, que não gostamos das histrias desmesuradas e de entrar em loucuras e todos aqueles que preferimos algum bom senso no mundo, não gostamos, não podemos gostar, não podemos aguentar sequer a ideia de que uma figura como o Engenheiro Guterres tenha relevância, tenha alguma influência. Poder não tem. Hoje em dia, além de não ter poder, não tem relevância nem influência, porque ele próprio acabou por destruir a organização a que preside e acabou por destruir por completo o cargo que ocupa. Este plano de paz entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos, dispensou completamente as insignificâncias que mandam nos países da Europa e dispensou olimpicamente as Nações Unidas. O Jean Guterres não foi para aqui tido nem achado, ele depois já apareceu a publicar um post nas redes sociais a dizer que se congratula com o plano de paz, agora é preciso que não sei o quê, que é preciso fazer isto e tal. Aquelas coisinhas que ele diz, ninguém quer saber. Felizmente ninguém quer saber do que aquela criatura diz. Aquela criatura é absolutamente o que ela representa tudo que é de repulsivo, aquilo é quase inacreditável, realmente os líderes da ONU, a ONU não tem um historial de grandes personalidades nas suas sucessivas lideranças, mas o engenheiro Guterres levou a coisa longe demais, o engenheiro Guterres tornou a ONU uma instituição
deplorável, sendo ele próprio o mais deplorável de todos, algumas das pessoas que eu rodeia, como aquela senhora albanese, que uma fervorosa antissemita, uh, todos aqueles funcionários da ONU que fingem a agência da ONU para os refugiados palestinianos, para os eternos refugiados palestinianos, que no fundo são cúmplices ativos, são muitos deles até terroristas do Hamas. A ONU foi transformada, não digo numa anedota, no sentido de que realmente não tem relevância, não quer saber do que a ONU diz ou pensa, mas foi transformada numa organização um bocadinho pária, numa organização que no mundo real, no mundo, não nas bolhas mediáticas, não naquele mundo que só existe entre os comentadores televisivos e algumas lideranças políticas, nesses mundos fechados. Fora disso, no mundo real, a ONU tornou-se uma organização assim, a descambar para o criminoso, para, não é de agora, não, isso não começou com o Engenheiro Guterres, mas o Engenheiro Guterres consolidou isso de uma forma que os seus antecessores, ou porque não deixaram, ou porque não conseguiram, não chegaram lá, não foram tão longe. O Engenheiro Guterres foi o mais longe que podia e, ao fazê-lo, descredibilizou por completo o pouquíssimo crédito que as Nações Unidas já tinham. O crédito que o Engenheiro Guterres não se conseguiu descredibilizar a si mesmo, porque não tinha crédito absolutamente nenhum. O Engenheiro Guterres foi um primeiro-ministro para lá de medíocre em Portugal, que ele conseguiu fazer, entretanto, na sua passagem pela ONU em várias funções, foi mostrar que, além de um péssimo governante, de um estadista miserável, é também, parece-me, um ser humano capaz, não digo um ser humano miserável, isso eu não consigo avaliar, uh, até consigo, mas pronto, mas um ser humano capaz de defender aquilo que de mais miserável existe. O Engenheiro Guterres é alguém particularmente nocivo. E com isto termina a lenga-lenga, relembrando, voltando a agradecer ao Talismã, voltando a agradecer a Prozis, voltando a relembrar para vocês se inscreverem e, sobretudo, relembrar a existência, a partir de agora, de um podcast. Alberto Gonçalves não tem um podcast, é este o nome. Vocês podem procurar no Spotify, na Apple Podcasts, na Amazon, não sei quantos. Podem procurar nessas plataformas aí em que vocês ouvem os podcasts e podem só ouvir a lenga-lenga sem ter que ver o YouTube e ter que ver o meu Fácias. O que será um alívio, com certeza. Mas pronto, fica ao critério de cada um. Só queria deixar isto. Vocês têm disponível o podcast Alberto Gonçalves, não tem podcast. E até a lenga-lenga desta semana termina por aqui e espero que as coisas continuem a correr bem. Se dependerem, aparentemente, se dependerem do Sr. Trump, vão correndo benzinho. Se dependessem do Engenheiro Guterres, que felizmente não dependem, que estávamos desgraçados.